falta de produtividade gerada pela exaustão profissional causa impactos financeiros ao país. É o que diz a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que se preocupa com o aumento de casos das síndromes de burnout e burn-on. A Organização Mundial da Saúde diz que as empresas que investem em programas de bem-estar têm retornos financeiros. E é o que a gente mostra agora, numa reportagem do nosso quadro Carteira Assinada. A primeira coisa que eu percebi foi a dor de cabeça. Eu não tinha. Depois disso, a falta de apetite. Parei de comer, sabe? Almoçava no horário, tudo. Parei de me alimentar. Parei de fazer a parte de alimentação. A terceira coisa foi a questão de... Começou, tipo, o meu trabalho não era um trabalho tão forçado. Eu comecei a sentir dores no corpo. Dor na coluna, dor nos braços, dor na nuca. O homem que prefere não mostrar o rosto buscou ajuda médica. E o diagnóstico foi de burnout, síndrome desenvolvida por pessoas expostas a cargas excessivas de trabalho ou muita pressão. Primeiro isolamento, depois minha alteração de humor. Eu era brincalão, já fiquei um cara mais sério, mais ríspido. Tá entendendo? Já me alterava demais com as pessoas por qualquer coisa. Aí vem a parte de incapacidade, você acha que é incapaz de fazer aquilo, que as pessoas não vê você como um profissional naquilo. Esse psiquiatra confirma que o corpo manda sinais. Nós temos extremo sofrimento emocional, mental, que pode sim aparecer com sintomáticas ansiosas, sintomáticas somáticas, então palpitações, falta de ar, dores de cabeça, sintomas físicos. E esses sintomas eles são secundários a um sofrimento no trabalho. Então, algum contexto ambiental do trabalho me gera um sofrimento psíquico, aonde eu percebo que eu não consigo ter um funcionamento adequado. Um ambiente de trabalho competitivo, o medo de uma demissão, a cobrança por melhores resultados. Especialistas dizem que tudo isso pode estar por trás de uma pessoa que assume altas cargas de trabalho. Uma pesquisa feita por uma associação que discute a prevenção e o tratamento do estresse no mundo revela que a síndrome de burnout está presente na rotina de cerca de 30% dos mais de 100 milhões de trabalhadores brasileiros. Em 2023, quase 290 mil benefícios foram concedidos a brasileiros por incapacidade devido a transtornos mentais e comportamentais, de acordo com o Ministério da Previdência Social, aumento de 38% em relação aos benefícios registrados em 2022. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a falta de produtividade gerada pela exaustão causa impactos financeiros ao país. O custo disso é absurdo. E eu estou falando assim, meramente de custo financeiro. A gente tem uma estimativa da perda de 3,5% a 4,5% do PIB anual com casos de adoecimento mental relacionado ao trabalho. Eu não estou falando de trabalhadores que têm um baixo rendimento. Eu estou falando de trabalhadores que representam um grande peso da folha salarial. Um outro nome vem ganhando espaço nos ambientes de trabalho: síndrome de burn-on. A diferença do burnout para o burn-on é que o burn-on é um paciente que ele está quase no burnout. Ele está funcionando de maneira adequada, conforme o seu próprio olhar, mas na verdade ele começa a se compreender no limite. Então ele entende que ele precisa ter um esforço psíquico e emocional muito grande para que ele consiga funcionar. Então é comum no burn-on pacientes terem sintomas ansiosos, sintomas de angústia, alterações de sono, porém eles não dão o braço a torcer, então ainda continuam funcionando. A Organização Mundial da Saúde estima que para cada dólar investido em programas de bem-estar, as empresas podem ter um retorno financeiro de 4 a 6 dólares com a melhoria da produtividade e a redução de custos com a ausência de um colaborador, por exemplo. Os gestores precisam estar pensando em saúde mental, os gestores precisam entender o contexto dos transtornos para que a gente tenha mais assertividade, no manejo um com o outro e que esses transtornos eles possam reduzir. Quem buscou ajuda médica reconhece a importância. Tudo isso que eu passei, eu não quero pra ninguém. Só que uma coisa eu falo pra vocês.
procurem ajuda. Pois é importante lembrarmos que a Previdência Social garante ao trabalhador que adquiriu no trabalho algum transtorno mental ou comportamental a estabilidade do emprego. A portaria do Ministério da Saúde, que foi publicada até no fim do ano passado, atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e inclui transtornos mentais como burnout, outras doenças relacionadas ao trabalho também, ou seja, o trabalhador pode ser afastado se a doença gera uma incapacidade ao trabalho. Caso o afastamento orientado por médico seja por mais de 15 dias, a pessoa recebe o benefício por incapacidade temporária do INSS. Além do benefício, a legislação trabalhista também prevê a estabilidade no emprego por 12 meses, um ano, após o retorno ao serviço e não podendo ser demitido sem justa causa durante esse período.